Olá pessoal, boa noite. Nas últimas aulas a gente vem abordando essa parte de ângulos, né? E hoje, inicialmente, a gente vai poder revisar o que a gente já sabe para fazer a conexão do que a gente tem para aprender, tá? Então, sobre ângulos, nós já vimos o que são ângulos complementares, somados de 90 graus, ângulos suplementares somados de 180 e ângulos opostos pelo vértice, que a gente também chama de OPV, né? Isso tudo a gente já viu. Esses três casos é o que a gente vem abordando em sala de aula e a gente vai abordar também no exemplo um hoje para poder seguir nos outros exemplos. Então, nessa letra A, ele pede o valor de x, né? Determine os valores de x em cada caso a seguir. Nessa letra A, se você observar visualmente aqui, a gente tem um ângulo maior medindo 90 graus. É justamente indicado por esse quadradinho com ponto, a gente já sabe que é 90 graus. Só que ele está sendo partido em dois ângulos. O que a gente sabe sobre eles? Que se eu juntar esses dois ângulos, dá o ângulo maior, que no caso é 90 graus. Então eu vou utilizar o que eu acabei de falar para escrever isso de forma algébrica. Então eu vou pegar os dois ângulos. Olha os dois ângulos aí. 5x mais 20, 3x mais 6. Eles juntos não dão 90 graus? Qual é a operação que junta? É a soma. Então vou somá-los. Eu estou dizendo que juntos dão 90 graus. Então se eu somá-los, tem que dar 90 graus. E aí eu chego na equação do primeiro grau, que para resolver, eu só é separar letras de números, né, de forma inicial, e ir trabalhando até encontrar o valor de x. Nesse caso, antes da igualdade, ficam-se as letras, que no caso é 5x e 3x, continua, e o 20 e o 6, que são números, vão para trás do 90, invertendo o sinal, né? Negativos. Então, vai ficar dessa forma. Antes do igual, 5x mais 3x, depois do igual, o 90 que já estava certo. E quem é que ele está recebendo do outro lado? O 20, que veio menos 20, e o 6, que veio menos 6. Só é resolver dos dois lados agora. Primeiro lado, 5x mais 3x, 8x. Segundo lado, 90 menos 20 menos 6, 64. Para finalizar, o 8 que está multiplicando o x, passa dividindo, e essa divisão, 64 por 8, dá 8. No exemplo B, é a mesma forma de interpretar o que a gente utilizou na questão da letra A. Tá? A interpretação é quase a mesma. Porque aqui também, se eu juntar esses dois ângulos, vai dar um ângulo maior, que é justamente a metade de uma volta completa. A volta não é 360, a metade é 180. Então, se eu juntar esses dois ângulos, tem que dar 180 graus. E agora eu vou juntar. Escrevo eles. Juntos dão 180, então mais, para juntar os dois ângulos, se resulta em 180, igual a 180. Aí eu vou trabalhando nessa questão, organizando, separando letra de número. 36 e 60 passa para lá negativos. Fica desse jeito. Resolve os dois lados. O primeiro dá 7x, o segundo dá 84. Passa o 7 dividindo, que vai dar 12. Isso tudo a gente já viu, tá, gente? O último caso que vimos em sala é essa letra C, que são ângulos opostos por esse vértice que está aí no meio. Ó. Esse pontinho é chamado de vértice. E como que eles estão em lados diferentes, né? Um oposto ao outro, a gente chama opostos pelo vértice. E vimos que esses ângulos são iguais. Todas as vezes que eu tiver caso de OPV, ângulos opostos pelo vértice, eu já posso jogar que eles são iguais. Então, eu pego essa conclusão e escrevo. O primeiro ângulo é 10x mais 20. O segundo ângulo, 5x mais 40. Eles não são iguais. Então, não tem essa de juntar não, tá? Eles são iguais. Boto igual no meio deles. Igual que eu fiz nas outras duas, eu vou organizar essa equação. O 10x continua. O 20 é número, passa para o outro lado. O 5x é letra, passa para cá, e o 40 continua. Então a gente vai fazer isso, ó. Passa o 20 para lá, negativo. Passa o 5x para cá, negativo. Então vai ficar assim, gente, organizado. 10x recebendo menos 5x
E do outro lado, 40 recebendo menos 20. Resolve os dois membros, vai dar 5x igual a 20. Passa o 5 dividindo, 20 dividido por 5, 4. Então, esses três casos, foi o caso que a gente viu sobre ângulos até um momento, tá bom? Vamos para o caso de hoje, que a gente vai ver. Ele surge quando eu tenho duas retas paralelas, no caso, esta reta e esta são paralelas, elas não se cruzam. Só que elas são cortadas por uma transversal, que como ela transversa, né, ela cruza essas duas retas paralelas, a gente diz que ela é transversal, tá bom? Com isso, pessoal, a gente origina 8 ângulos. Eu vou identificá-los, tá? Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. 8 ângulos. Eu vou dar nome a esses ângulos. Eu chamei cada um de uma letra. Se você observar, o trabalho que a gente vai ter que fazer a partir de agora é pegar algum desses ângulos de baixo e imaginá-los eles na posição de cima, para a gente ver quem é que é igual a quem. Por exemplo, esse ângulozinho aqui, ó, que é o A, se você observar aqui embaixo, ele vai estar na mesma posição que o X, em cima dessa reta à esquerda, em cima dessa reta à esquerda. O A e o X, eles estão na mesma posição, então eu posso dizer que eles são iguais. Já estou relacionando eles, tá vendo? O que eu posso falar sobre o B? Quem é que vai estar na mesma posição do B lá embaixo? É o Y. Então eu posso dizer que o Y é igual ao B. O C, que está na parte de baixo à direita, é o Z. Então eu posso dizer que o Z e o C são iguais. E o D, por último, quem é que vai estar na mesma posição com o D, só que lá embaixo? É o H. Então o D e o H são iguais. O trabalho que a gente vai ter que fazer a partir de agora é só isso, tá? Olha um exemplo aí. Encontre o valor de x no caso a seguir. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ângulo de baixo e vou jogar ele lá para cima. Ele vai estar exatamente em cima desse. Significa dizer que são iguais. Então, só eu pegar os dois ângulos, 4x mais 10, 2x mais 30, e dizer que são iguais. E agora, como é que eu faço para encontrar o valor de x? Do mesmo jeito que nos outros casos. Começa a organizar letras para um lado, números para o outro. Eu passo o 10 para cá e eu passo o 2x para lá. Tá? Lembra de trocar o sinal. Vai ficar assim, ó. 4x recebendo menos 2x. E do segundo membro que tinha 30, está recebendo menos 10. Resolve dos dois lados. Vai dar 2x igual a 20. Esse 2 passa a dividir no 20, que dá 10. Gente, observe que o procedimento algébrico é o mesmo. Como se resolve a equação, da mesma forma em todas as questões. Só vai agora você visualmente interpretar as figuras. Tá? Então, x igual a 10. Vamos para o próximo. Novamente, aí eu tenho dois ângulos. Se eu pegar esse ângulo de baixo e posicionar ele lá em cima, ele vai estar exatamente em cima desse ângulo. Significa dizer que também são iguais. Ou então, professor, todos eles serão iguais? Não. A primeiro modo, sim. A gente vai ver que nas próximas aulas, eles não vão ser iguais. Nem sempre, tá? Então, neste caso, também são iguais. Eu vou pegar 8x mais 80 e 4x mais 100, que são os dois ângulos, e vou igualar. Passo o 80 para lá e o 4x para cá. Fica dessa forma organizado. 8x recebendo menos 4x e o 100 recebendo menos 80. Resolve dos dois lados. Passa o 4 dividindo. E 20 dividido por 4, 5. Só que ele diz o seguinte, ó. Encontre o valor de x. Beleza, a gente já encontrou. E em seguida, as medidas dos ângulos indicados na ilustração. Então, eu vou pegar cada ângulo desse e agora descobrir a medida. Vai ficar fácil. Por quê? Porque eu já sei o valor de x, que é 5. E eu tenho que lembrar que número e letra juntos é multiplicação, é vezes. Então, se eu pegar o primeiro ângulo, esse aqui de cima, gente, ó, 8x mais 80, tá aqui. Eu vou trocar x por 5. Lembrando que o 8 e o x estão juntos,
é multiplicação. Então fica assim, ó. 8 vezes 5 mais 80. 8 vezes 5 dá 40. Mais 80, 120. Bora pegar o ângulo de baixo? Ele é 4x mais 100. Olha ele aí. O x é 5. Então vai ficar 4 vezes 5 mais 100. Só que 4 vezes 5 dá 20 mais 100. 120. Então o valor de x é 5 e a medida daqueles ângulos lá é 120. Bora para a questão 4. Ela é da UFG, adaptada, tá certo? E diz o seguinte: na figura abaixo, as retas RS, eu esqueci de identificá-las, mas R é essa e S é esta de baixo. Elas são paralelas. A medida dos ângulos correspondentes ele quer saber a medida dos dois. Por que ele disse já que são dois ângulos? Porque se você observar a figura, eles são iguais. Se eu colocar esse ângulo aqui lá em cima, ele vai estar exatamente na mesma posição que esse de baixo. Eles têm posições iguais, só que em espaços diferentes. Um é em cima, outro é embaixo. Se são iguais, pega os dois, iguala, organiza, passa 28 para cá e o 3x para cá, trocando de sinal. Então vai ficar 6x que recebe menos 3x, 34 que recebe menos 28. Resolve os dois lados, passa o 3 dividindo, 6 dividido por 3 dá 2. Esse é o valor de x. É a resposta? Não, ele quer saber a medida do ângulo. Então eu vou pegar só um, gente. Eu vou pegar 6x mais 28 de cima. O x não é 2? Vai ficar 6 vezes 2 mais 28. 6 vezes 2 é 12. 12 mais 28, 40, alternativa C. E com isso, finalizamos a nossa aula. Espero que vocês entendam. Eu acho essa maneira de aula remota gravada um pouco mais interessante, porque o aluno pode assistir o horário que quer e pode voltar quantas vezes quiser. Então, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, dá uma volta aí para você ouvir novamente a explicação, observar as figuras. Se você não conseguir mesmo assim, vou estar no meu privado, tá, pessoal? Então, tchauzinho, uma boa noite e até a próxima aula.